Procurar o médico só quando alguma coisa ruim acontece é comum na cultura brasileira, infelizmente, não é? Mas se prevenir ainda é o melhor remédio, principalmente quando se trata da visão. Eu recebo a oftalmologista Sandra Valim para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, lembrando que a gente está ao vivo na quarta-feira, nessa quarta-feira. Por que eu falo nessa quarta-feira? Porque às vezes você assiste uma reprise. Então, nessa quarta-feira a gente está ao vivo, você pode ligar ou mandar o seu e-mail com suas perguntas e seus comentários. Obrigada, querida, mais uma vez por ter vindo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Márcia. Boa noite, telespectadores. Bom ter você, é sempre muito bom cuidar e prevenir, como a gente já falou, né, doutora Sandra? As pessoas ainda deixam para procurar o médico quando as coisas estão ficando literalmente pretas, ou seja, não está enxergando direito, está com alguma dor, está com algum problema. Aí sim as pessoas procuram ou algumas ainda fazem os exames periódicos? Hoje a realidade que nós estamos vivendo é outra. Então, assim, pelo contato com a internet, as pessoas têm procurado mais o auxílio médico. E as doenças têm sido diagnosticadas antes. E hoje, com testes do olhinho, muitas patologias são diagnosticadas já ao nascimento. Então, eu creio que isso tem mudado, mas infelizmente ainda recebemos pacientes que não procuraram o auxílio, né, médico em tempo hábil e que perdem realmente a visão, que podem perder a visão. E a gente deve fazer, ou a partir de qual idade, a gente deve fazer um exame periódico? Por exemplo, uma vez por ano, o adulto deve procurar um médico, aquele que não tem, digamos assim, nenhuma patologia? Bom, o primeiro exame é hoje em dia, né, conhecido como teste do olhinho. Então, o médico, ele joga um feixe de luz no olho da criança e observa o reflexo vermelho. Se este exame estiver tudo bem, nós aconselhamos que a criança vá fazer um exame normalmente aos 2 anos de idade. Se tiver realmente nenhum problema, a criança estiver bem, nós pedimos que esse exame seja repetido aos 5 anos de idade. E se mais uma vez a criança não tem nenhum problema, aí a cada 2 anos. E o adulto é importante que ele, a partir dos 40 anos, ele faça um exame periódico a cada ano. Normalmente é o que se pede. Porque também a visão de perto começa a ficar prejudicada. Então, é um momento que os pacientes já nos procuram, né? Já começa a sentir a necessidade de procurar, né? A história do braço curto, né? É, realmente. O braço começa a encurtar. Ai, 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 e meu braço os exames, no exame a gente pode detectar muitas patologias que são preveníveis, né? São tratadas a tempo, quando tratadas a tempo, podem fazer com que o paciente tenha muito tempo de visão. E quais seriam essas principais ou as mais comuns patologias, doutora Sandra? Os vícios de refração, né, hipermetropia, miopia, o astigmatismo, que é o uso normalmente dos óculos. Doenças como glaucoma, é uma patologia que você pode diagnosticar com um simples exame de medida de pressão, com o exame de fundo de olho, onde você pode observar como está a saúde do nervo óptico do olho, que é o que permite a gente enxergar. Nesse exame mesmo de fundo de olho, você pode detectar patologias que envolvem a retina. Por exemplo, o paciente com diabetes, ele deve fazer um exame de rotina com o oftalmologista também. Então, assim, no exame mesmo de consultório, a gente consegue detectar essas patologias. A retinopatia diabética, o glaucoma, problemas também relacionados à conjuntivite por olho seco, que é muito comum hoje em dia. Normalmente são esses problemas. E os relacionados ao uso do óculos. Né? Essas pessoas, existem pessoas que têm, eles falam canal lacrimal entupido, elas ficam lacrimejando o tempo todo. Isso é comum depois de certa idade ou não, doutora Sandra? Acontece, pode acontecer, mas não é tão comum. Pode acontecer na infância, onde a criança nasce com a via lacrimal obstruída. Normalmente até os 6 meses de idade, espera-se que ela se resolva naturalmente. Se não se resolver, tem que buscar um oftalmologista, porque existe um procedimento que a gente pode fazer se não resolve, uma sondagem, que isso vai ser resolvido com a sondagem normalmente. E existe também o lacrimejamento do adulto, que está relacionado à obstrução, às vezes, do ponto lacrimal, que é um procedimento tranquilo, onde você vai promover a abertura do ponto lacrimal para voltar ao funcionamento da via lacrimal, ou às vezes é uma obstrução mais baixa. Aí normalmente requer alguns outros exames, mas que numa consulta de rotina você consegue orientar o seu paciente
para que ele busque realmente outras soluções, como por exemplo a cirurgia de via lacrimal, que existe. Mas o lacrimejamento é comum. E às vezes não só porque tem um problema na via lacrimal, pode estar relacionado também ao uso abusivo de computador, o fato de estarmos submetidos a muito ar-condicionado, a poluição, partículas, né, tóxicas no ambiente, pelo movimento de carros que hoje em dia nós enfrentamos, né, principalmente na cidade grande. Então, a poluição, tudo isso pode afetar os nossos olhos, então? Pode. E o uso do computador, né, que hoje ninguém consegue ficar sem mais. É verdade. O próprio celular, né, que na verdade os celulares hoje em dia são microcomputadores, né? Então até aquela luz ali o tempo todo, né, esse tipo de computador, de tablet, as pessoas usam muito e normalmente... crianças também, né, Márcia? Crianças, adultos, todas as pessoas usam. Então são vários fatores que juntos podem levar a cometimentos oculares que, quando diagnosticados a tempo, não vão trazer... prejudicar tanto transtorno para o paciente, que podem ser tratados simplesmente, às vezes, com uma lágrima, um gel à noite. Qual seria o tempo, digamos assim, doutora Sandra, recomendado para uma criança, até para os adultos também, ficarem nos computadores diariamente? Assim, não tem nada publicado dizendo quanto tempo, mas pela minha experiência, eu observo o seguinte, que o paciente que passa longo tempo diante do computador, 5 horas, 6 horas, que trabalha, né, diante de uma tela de computador, é importante que ele faça um período de descanso. Eu geralmente recomendo ao meu paciente a cada hora ele descansar de 5 a 10 minutos. Normalmente esses ambientes onde o paciente está com o computador tem ar-condicionado, então a umidade relativa do ar ali já é baixa também. Então, usar um lubrificante. Recomendo, às vezes, colocar alguma coisa no computador, lembrando eles piscar os olhos, porque o reflexo do piscar diminui diante do computador. Então, são detalhes pequenos que podem ajudar e melhorar a qualidade visual do paciente. Não que ele tenha alguma questão, às vezes, porque precisa de um óculos, mas a falta de lubrificação, a falta do piscar pode prejudicar a qualidade da visão e é fácil ser tratada, né? É verdade. Vamos definir, porque a gente às vezes conversando assim, né, aquelas conversas já entre amigos, a pessoa fala assim, o que é a hipermetropia, não consegue enxergar muito bem de perto. Então vamos definir só para a gente aprender um pouquinho a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Qual a diferença entre eles? Bom, a hipermetropia, dentro dos nossos olhos existe uma lente, que é o cristalino, e ela recebe, né, o impulso, a luz, que ela é transmitida o cristalino transmite essa luz para a retina, né, e a retina então leva através do nervo óptico para o cérebro e volta como imagem. E esse cristalino, que é essa lente, ela tem, o objetivo dela é focar a imagem na retina. Então, quando o paciente tem hipermetropia, a imagem forma-se antes da retina. Então, o cristalino, ele não é capaz de formar a imagem na retina. Então, você usa um grau positivo para poder fazer com que a imagem se forme na retina. Na miopia é o contrário. A imagem forma-se depois da retina. Então, você tem que usar uma lente negativa para puxar ela, digamos assim, para ser focada na retina. E o astigmatismo normalmente tem a ver com a córnea, né? Uma diferença de curvatura do eixo horizontal para o vertical, gerando, às vezes, uma dificuldade. Por exemplo, numa linha, a pessoa tem dificuldade de ver a linha definida, geralmente ela é embaçada, não tão focada. E a hipermetropia, basicamente, é uma dificuldade para perto e para longe. Geralmente o paciente, dependendo do grau, tem que usar de forma constante. A presbiopia é a dificuldade para perto, isso normalmente depois dos 40 anos, que o cristalino perde a sua capacidade de focar para perto, né? Perde esse foco que ele tem de longe e de perto, perde primeiro de perto. E a miopia é o de longe, a dificuldade realmente de longe. Às 6 horas da tarde também é uma grande dificuldade para os míopes, né? Seria isso, assim, basicamente. Para a miopia, hoje já existe a cirurgia, né? Quando ela é indicada, todo mundo pode fazer ou existem pessoas que não podem fazer a cirurgia, doutora Sandra? O recomendado é que o paciente busque um oftalmologista, normalmente um corneólogo, para que ele investigue a qualidade da córnea, que é onde vai ser aplicado o laser. Então, este profissional, ele vai solicitar alguns exames que vão permitir
ele saber se aquela córnea está suscetível a receber o laser ou não. E se for uma córnea que tiver uma espessura boa, apta a receber o laser, existem outras questões que eles avaliam, aí sim o paciente pode ser submetido a uma cirurgia, principalmente para miopia, realmente. É bom, né, quando a gente ouve alguém falar assim, ai, gente, olha, eu fiz cirurgia, foi ótimo, né? Foi super tranquilo, diz que é muito rápida a cirurgia também. Não dura muito tempo mesmo, não. É o tempo de o paciente, né, deitar, colocar um aparelhinho, é uma cirurgia, creio, uns 5 a 10 minutos, realmente é rápida. Incrível, né, a tecnologia, que bom, graças a Deus. Muita tecnologia, realmente. Pela tecnologia, né, doutora Sandra? Bom, vamos ver o que algumas pessoas na rua disseram sobre o exame oftalmológico. Vamos lá. Você se lembra a última vez que fez um exame de vista? De constando fundo de olho e tudo, uns 2 anos e meio. Depois disso não fez mais, não achou que tem necessidade? Não, porque regrediu, eu tinha 1,5 de miopia e 2. Aí passou para 1,5, 1 e 1,5. Aí desde então nunca mais. O meu tem 6 meses que eu troquei o meu óculos. Eu usava para perto, aí tive que fazer para perto e longe, né? 6 meses, ok, beleza. Então tá em dia lá, né? Dia, graças a Deus. A senhora faz exame de vista com frequência? Uma vez por ano. Tem algum problema de vista? Não. Não uso óculos até hoje, 77. Qual foi a última vez que você fez exame de vista? Poucos dias. Vai com frequência, faz direitinho? Não. De vez em quando. Faz só quando precisa. Só quando precisa. E você? Eu nunca fiz, não. Nunca fez exame de vista? Não. Não, já faz o periódico para a firma. Mas assim, de vez em quando? De vez em quando, uma vez cada 2 anos. Te olhando com esse óculos escuro aí, a pergunta é, você faz exame de vista? Não. Já fez alguma vez? Só para carteira, exame de carteira. Só para exames da empresa, assim. Você não acha que tem necessidade? Você tem algum problema de vista? Eu acho que não. Tudo certo. Tudo certo. Bom, doutora Sandra, a gente viu ali, né, que tem uma senhora que de 77 anos e eu ainda não preciso de óculos. Que maravilha, né? Isso é um privilégio, né? Não é normal isso. Provavelmente ela deve ter alguma dificuldade para perto que, dependendo de qual é a atividade da pessoa, ela não tem uma solicitação muito grande para perto, então ela não percebe o seu problema. Não sente falta, mas se fosse né? uma advogada, por exemplo, que precisa ler muito, com certeza, eu acho que ela já estaria, né, usando um óculos. É verdade. Ou então ela usa umas porque a saúde ocular não está tão relacionada à perda visual, obviamente, no sentido assim, a pessoa tendo um grau, se ela colocar, ela enxerga bem. A saúde ocular vai mais do que realmente só a questão, se avaliar só a questão visual. É importante avaliar o fundo de olho, a pressão, né? Mas normalmente, se a pessoa enxerga bem, o normal é que esteja bem, realmente, o olho. Bom, você citou a questão do glaucoma e a pressão do olho. Tem um amigo que disse que está com a pressão do olho elevada, mas ele não está com glaucoma. Pode acontecer isso e por quê, doutora Sandra? Pode, porque o glaucoma é uma síndrome e ela deve preencher várias características para você realmente chegar à conclusão que é um glaucoma, que é uma alteração no nervo óptico, a pressão aumentada, perda de campo visual. E às vezes o paciente tem uma córnea mais espessa e quando vai fazer a medida da pressão, isso pode dar uma pressão um pouco mais elevada e não ser necessariamente um glaucoma. Mas pressões mais elevadas é importante que ele esteja atento, vá a um oftalmologista anualmente, faça acompanhamento do seu fundo de olho. Ele tem feito isso. Ele foi agora há pouco tempo ao médico e o médico disse que ele estava agora pela segunda vez, eu acho que ele foi fazer os exames e eu fiquei curiosa também para saber sobre isso. Outra questão, até a gente estava falando sobre a idosa, né, a senhora linda que apareceu aqui na nossa matéria, o que pode acontecer muito é a catarata, não é, doutora Sandra? A partir de qual idade a catarata pode apresentar? Bom, não tem uma idade específica, mas normalmente é uma patologia da senilidade, né? Vem com o envelhecimento realmente. Existem cataratas que podem surgir por infecção no olho, geralmente as uveites que acometem uma estrutura interna do olho. E a que é mais frequente, que acomete geralmente a população, é
é a relacionada à idade, que é a catarata senil.